e de imóvel e também financiamento imobiliário, 80% das operações financeiras exclusivamente de pessoa física, né, não avançam sem o aval de uma mulher, seja ela esposa, mãe, outra presença feminina no núcleo familiar. Esse estudo foi realizado pela fintech Baxt em todo o Brasil. E para a gente repercutir essas decisões envolvendo crédito imobiliário, a gente conversa agora com Carlos Henrique, CCO da Frente Corretora. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Carlos. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus, tudo certo, melhor agora com a sua companhia. Ótimo. Carlos, queria te perguntar um negócio. Significa que eu, você, nós, homens, a gente não manda em nada? É isso mesmo? Cara, eu até vejo que cada vez mais o protagonismo feminino, principalmente das famílias, está sendo cada vez mais difundido, né? Então, quando você olha os dados estatísticos que você acabou de destacar, mostra que a presença feminina, né, do núcleo familiar como uma boa planejadora financeira, olhando, obviamente, para o futuro da família, ele cada vez está sendo mais protagonista. Então, a gente identifica até com base nos números, uma boa iniciativa por parte do público masculino, né, como você bem destacou, eu, você, mas obviamente que isso, na maior parte dos casos, meu amigo, ele passa sim por um aval da mulher no sentido de olhar se aquele tipo de investimento, aquele tipo de situação, ele está em linha com o planejamento familiar, de segurança da família. Isso é algo fenomenal, é algo que eu vejo no dia a dia acontecendo e, novamente, eu acho que traz para a gente o verdadeiro protagonismo feminino que está acontecendo atualmente. Carlos, pensando exatamente nessa mudança, né? Você diz que muitas vezes essa iniciativa ela parte do homem, né, no casal ali, para que realize algum tipo, por exemplo, de financiamento imobiliário. Pensando nessa mudança de cenário também, é evidente, a gente tem acompanhado uma redução do nível de diferença ali, né, entre os vencimentos masculinos e femininos. Eu queria entender exatamente como é que fica essa correlação, porque se a gente tinha aquela imagem retrógrada do homem provedor e da mulher fora do mercado de trabalho, cuidando dos filhos, a gente pode dizer também que esse aumento de poder né, tanto de veto quanto também de aceite, ele tem correlação com esse ingresso e esse empoderamento da mulher no mercado de trabalho? Meu amigo, cirúrgica a sua afirmação. Isso tem total relação. Por quê? Porque a mulher ela está querendo contribuir mais ativamente, não só do ponto de vista do cuidado que ela tem, obviamente, com a família, mas também financeiramente em relação ao investimento que vai ser feito. Então, obviamente que ela quer entender um pouco mais cada um dos detalhes, sempre pensando tanto do ponto de vista familiar, né, do que vai ser importante para a família, mas porque atualmente a contribuição financeira dela em relação ao investimento, por exemplo, ou em relação a ceder, por exemplo, um imóvel como garantia, tem total relação com o próprio patrimônio individual dela, né? Obviamente, quando a gente fala em família, a gente fala do patrimônio coletivo, mas como você bem destacou, meu amigo, cada vez mais a contribuição feminina, não só do ponto de vista apenas de estruturação, mas também financeiro, está cada vez mais presente e a relação entre salário homem e mulher cada vez mais está diminuindo e a participação dela nos investimentos da família está cada vez mais aumentando, meu amigo. Muito boa a sua colocação. Pensando nesse nível proibitivo de juros que a gente tem hoje no Brasil, uma Selic a 15%, a gente tem acompanhado uma tendência maior, por exemplo, de pessoas optando por aluguéis, por exemplo, né? Mas a gente vê que em determinadas faixas de renda, o mercado imobiliário ele continua bastante aquecido. Eu queria entender o que explica exatamente essa resiliência do mercado imobiliário, dado esses juros, né, tão expressivos, e entender exatamente se tem algum tipo de correlação com uma sensibilidade maior ou menor das classes mais baixas que são beneficiadas por juros subsidiados e, evidentemente, também essa sensibilidade menor aos juros do mercado, do consumidor de mais alta renda. Queria entender exatamente como é que fica esse cenário, dado também essa nova tendência de composições de famílias, né? Famílias com menos filhos. Como é que fica? A gente pode fazer algum tipo de paralelo entre essa questão demográfica e, evidentemente, econômica?
Do ponto de vista, como você bem destacou, tanto demográfico quanto econômico, a composição até dos, vamos dizer assim, dos investimentos, das exposições familiares, da economia familiar, ela cada vez mais fica sobre um olhar de avaliação de risco. Então, com base nessa avaliação, como bem destacamos, com a presença muito forte ali do poder feminino, as situações elas começam a ter uma visão um pouco mais conservadora. Então, eu vejo que esse conservadorismo ele se reflete também nas questões voltadas para os imóveis, seja ele da parte de locação, seja ele parte da venda, né, ou da compra. Então, o conservadorismo, eu vejo que, muito olhando para um futuro, ele se mostra cada vez mais presente. Você diria então que, por exemplo, a gente tem uma tendência muito maior a investir em tijolo, né, como se fala. Ainda existe muito essa cultura de imóvel como um ativo seguro, mais do que, por exemplo, a gente pensar em ativos de maior volatilidade, ou, por exemplo, ativos, né, de papel, como se fala. Olha, meu amigo, eu tenho absoluta certeza que a afirmação o seu ponto é uma afirmação com toda certeza. Por quê? Cada vez mais a gente observa ali até a própria venda de imóveis, vamos chamar assim, imóveis na planta, até de baixa metragem, o que reflete não só o primeiro aspecto destacando que a família cada vez mais ela está ficando menor, né? Então, em épocas passadas, meus avós tinham ali 8, 9 filhos. Atualmente, a família já é composta por um ou dois filhos. E também do ponto de vista de investimento, você percebe muito mais imóveis com menor metragem. Isso a gente está falando de estatística, né? Então, você vê cada vez mais que esse investimento em tijolo, como você bem colocou, é exatamente em imóveis. Por quê? Porque a possibilidade, a probabilidade de rentabilidade do tijolo em forma de imóvel, ele é muito mais conservador em linha com as prospecções de economia que a gente observa cada vez mais no dia a dia. Pensando do ponto de vista de funding das empresas, das construtoras, das incorporadoras, a gente tem essa discussão acerca, por exemplo, dessa taxação dos títulos, né, incentivados, como, por exemplo, os CRIs e as LCIs. Queria entender se a gente pode projetar já nesse cenário algum tipo de impacto que seja bastante significativo, exatamente para, né, pensando exatamente nessa capacidade de se financiar do setor. Eu vejo que sim, exatamente pelo fato desse autofinanciamento do setor. Então, você percebe, eu vejo até pelo meu próprio núcleo de amigos, cada vez mais, no passado, eu ouvia muito mais aquele lado voltado para investimentos em investimentos normais, né, vamos colocar assim, que a gente ouve no dia a dia, e cada vez mais você vê a presença, inclusive do próprio jovem, na compra de imóveis, por exemplo, como eu destaquei, na planta. Ou seja, o planejamento relacionado a essa modalidade de investimento, ela está crescendo cada vez mais. Assim como, até trago um dado estatístico, que o número de consórcios ele vem ao longo do tempo aumentando cada vez mais, exatamente para fazer esse planejamento financeiro em relação a depender menos, vamos dizer assim, do chamado financiamento do banco em relação ao próprio imóvel, e a maior dependência, por exemplo, da questão do consórcio. Então, você percebe que até o planejamento do ponto de vista até de juros, o que pode acontecer, o que pode ficar mais barato, ele está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Eu queria pensar nessa correlação entre dois produtos, né, diferentes. Você falou, por exemplo, do financiamento imobiliário, mas existem também esses consórcios, né, que muitas vezes têm uma atratividade que é maior. Eu queria entender se, dado esse cenário evidente de juros ainda bastante elevados, como eu disse anteriormente, esses novos produtos e alternativas, eles surgem como algo que seja um pouco mais atrativo de fato. Com absoluta certeza, meu amigo. Ele se mostra muito mais atrativo, até pelo fato de ter ali um subproduto. Então, hoje você tem a questão do consórcio imobiliário, o consórcio automobilístico, e você vê, são dados estatísticos, cada vez mais
o aumento em relação à busca por esse tipo, por esse produto. E não somente, por exemplo, da família que quer buscar ali a aquisição de um bem, de um produto como um carro, ou até mesmo de um imóvel para a família. Você percebe tanto do ponto de vista dos próprios, vamos dizer assim, novos investidores ou pessoas que estão começando a sua vida, pessoas que ainda não casaram, por exemplo, e estão buscando ali a aquisição do seu primeiro apartamento, e a grande maioria busca a questão ali voltada para um imóvel que talvez vai ser utilizado ou para a própria moradia ou para uma locação. E quando você pensa lá na frente que vai ter ali o financiamento imobiliário, eu vejo que cada vez menos se fala em financiamento imobiliário utilizando ali recursos de bancos e cada vez mais utilizando recursos voltados para consórcios, como você bem destacou. Então, o produto em si, ele cada vez mais ele vem ganhando notariedade no nosso mercado. Esses dias eu estava conversando com a minha própria esposa e ela falou assim, amor, eu acho que neste momento a gente já tem que fazer um novo consórcio, pensando que daqui a algum tempo nós vamos fazer ali alguma aquisição e vamos utilizar esse produto lá na frente como não só uma modalidade de financiar a questão do imóvel, mas sim já de obter agora ganhos em relação a essa escalabilidade até chegar no momento de realizar o crédito imobiliário. Conversei com o Carlos Henrique, CCO da Frente Corretora. Eu e Carlos Henrique não temos poder de escolha de absolutamente Nenhum. nada sem as nossas queridas companheiras. Muito obrigado, Carlos, pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Tchau, Um tchau. abração, até mais.